Moisés falou da ira de Deus. Todos os profetas, eles também falaram da ira de Deus. Quando nós entrarmos na nova aliança, nos evangelhos, nós veremos que Yeshua, que é nosso Senhor e Salvador, o próprio Filho de Deus, ele também falou da ira de Deus, como também falou o apóstolo Paulo e muitos outros escritores do Novo Testamento. Eles falaram da ira de Deus. Mas somente quando chegamos ao livro do Apocalipse, sendo João o autor, que ele falou de forma muito clara com relação à ira de Deus e o que a ira de Deus traria. Então, com isso em mente, gostaria de trazer até você esta mais recente edição do Curtas do Apocalipse. Por favor, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro do Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 15. Iremos olhar brevemente em 2 capítulos. Capítulos 15 e 16. E deixe-me começar dizendo isso como forma de introdução. Já mencionei que todos estes autores na Bíblia falaram com frequência e de forma clara que a ira de Deus existe. Mas hoje, muitas pessoas que são chamadas de professores de Bíblia, que lideram congregações, eles deixam de mencionar a ira de Deus. Eles evitam qualquer coisa relacionada ao julgamento de Deus. E não é isso simplesmente o que podemos fazer. Somos chamados. E se você for chamado por Deus para compartilhar a verdade da Escritura, você tem que compartilhar toda a Bíblia e não esconder certas coisas. A segunda coisa que eu quero dizer, como forma de introdução, é que nós iremos ver exemplos já de que a ira de Deus não tem nenhuma explicação humana. O que quer dizer que não podemos atribuir isso à atividade humana, ou seja, é sobrenatural. Não há explicação científica. E é incorreto e lamentável que as pessoas olhem no livro do Apocalipse e tentem explicar essas coisas como se fosse uma guerra nuclear, ou que ela é um tipo moderno de tanque ou helicóptero ou um jato de combate que 2000 anos atrás as pessoas não podiam compreender. E, portanto, está escrito dessa forma. Isso é falso ensinamento. Quando olhamos a ira de Deus, seu propósito é mostrar que Deus é grande, que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele é a autoridade e que, portanto, Ele não vai empregar uma atividade humana. Não há explicação científica. Não procure coisas que nós podemos pensar para tentar explicar o que está acontecendo aqui. Isso nunca aconteceu antes. É sobrenatural. É pela mão de Deus que ela está vindo. Não pelo homem. Não pela ciência. Agora, há um outro importante aspecto da ira de Deus, que é, quando olhamos no livro do Apocalipse, o que veremos daqui a pouco, podemos olhar em 3, diríamos, em 3 séries distintas dentro do livro do Apocalipse. Quando digo série, estou falando de um conjunto de acontecimentos. Nós temos os julgamentos dos selos, o julgamento das trombetas e os julgamentos das taças. Algumas vezes chamados de julgamentos dos frascos, ou seja, de um recipiente, uma vasilha. Mas temos que ser muito cuidadosos. Mesmo embora todos eles são chamados pelo homem, não por Deus, mas pelo julgamento do homem, nem todos eles representam ou são relacionados ao julgamento de Deus. Vamos falar agora sobre o primeiro bem rapidinho, que é conhecido como julgamento dos selos. Primeiramente, mesmo embora seja o Messias que está quebrando estes selos, ou seja, sendo ele aquele que vale a pena, o único merecedor a abrir o livro, a lista, essa é a melhor forma de se pensar neles para fantasiar estas coisas que deverão acontecer. Mesmo embora ele esteja no controle, ele seja soberano, ele não é a causa.
Estes não são acontecimentos de Deus. Não é Ele que os origina. E isso não deveria nos surpreender, pois quando olhamos para os primeiros 4 selos, eles estão interrelacionados, eles funcionam juntos. E o quarto, que é relacionado aos 3 primeiros, é chamado de morte. Quando olhamos na Escritura, o que está escrito com relação ao Messias, lemos que ele vem para que possamos ter vida. Ele não está lá para a morte. Então, os 4 primeiros selos representam a morte. E fomos informados que o inferno vem depois deste último selo, chamado de morte. Não é daí que vem o Messias. Ele desce do céu. Então, os 4 primeiros selos não estão relacionados a Deus. Agora, o 5º selo, pense um pouquinho. O que acontece aqui? As pessoas são perseguidas. Mas que pessoas? Os crentes, aqueles que têm o testemunho agradável a Deus, que estão relacionados à palavra de Deus e ao próprio Yeshua. Então Yeshua, o Filho de Deus, não vai punir e perseguir estas pessoas. De fato, precisamos saber, e você precisa até anotar isso, pois lemos na Escritura que nós somos prometidos. Nós que aceitamos o Evangelho, nós não teremos experiência ou veremos a ira de Deus enquanto estivermos neste mundo. Por quê? Porque Deus vai nos tirar nesse momento. Agora, a Israel que não crê será selada. Essas tribos serão seladas. Eles vão ter que se abrigar no lugar. Mas os crentes, a congregação dos redimidos, aqueles que aceitaram o Evangelho, nós seremos levados e colocados no céu antes da ira de Deus cair. Seremos assim, retirados. Então, temos os 4 primeiros selos, obviamente relacionados ao inimigo. A morte e o inferno vêm logo em seguida. O 5º selo é a perseguição dos crentes. E curioso, o 6º selo é a proclamação da ira do Cordeiro. Mas ela não acontece no 6º selo. Então você pergunta, e o 7º? O 7º selo é o resto do livro do Apocalipse. Ou seja, depois da conclusão do 6º selo, o 7º selo é aberto e é todo o resto do livro do Apocalipse. Todas as coisas que deixam acontecer no livro do Apocalipse estão contidas no 7º selo. Agora, neste 7º selo, encontramos as próximas 2 séries: os julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças. Os julgamentos das trombetas, de fato, se relacionam à ira de Deus. Ele é a causa disso. Mas cuidado, os julgamentos das trombetas, ouça bem, eles representam 1/3 da ira de Deus. Um derramamento parcial da ira de Deus, não a sua totalidade. Agora olhe comigo no capítulo 15 do livro do Apocalipse, onde encontramos algumas coisas muito curiosas. Lá está escrito, nessas 7 taças, a ira de Deus se completa. Algumas vezes, algumas pessoas ficam chateadas, inclusive eu, o que gostaria de explicar. Frequentemente nós falamos sobre os julgamentos das taças sendo derramamento total da ira de Deus. E mas nós precisamos nos lembrar, com Deus não há limites, não há fronteiras. Deus pode fazer mais e mais e mais. Então, quando ele diz, a ira de Deus se completa, significa que a medida completa que ele quis derramar, de acordo com seus propósitos, estes 7 julgamentos das taças serão um fim para a ira de Deus sobre o mundo. E ainda nos falaram sobre Apocalipse 15, que existem 7 anjos. Por que 7? Bem, o número 7 se refere à santidade. E a santidade representa o propósito de Deus. O que significa que estes 7 julgamentos das taças, que serão derramados pelos 7 anjos, eles representam o que é necessário, aquilo que tem que acontecer para que o propósito de Deus se estabeleça, para que a ira de Deus coloque a ordem de Deus no lugar.
Em última análise, nós compreendemos isso como o reino de Deus sendo estabelecido. O reino de Deus não virá até que a ira de Deus se complete. Somos informados que há 4 criaturas vivas no céu e que elas estão sempre próximas do trono de Deus. E o que fazem essas 4 criaturas vivas? Uma delas é aquela que distribui as 7 taças douradas, as 7 vasilhas douradas para os 7 anjos. Nós deveríamos nos perguntar por que o ouro? Bem, o significado básico de ouro na Bíblia é que o ouro tem importância. Essa ira é importante e nós já discutimos isso, pois coloca a ordem de Deus no lugar, além de trazer o reino de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para serem experimentadas pelo povo de Deus. Então, existem 7 taças douradas. Agora, à medida que elas estão sendo distribuídas aos 7 anjos, ficamos sabendo que a fumaça enche o templo. Este não é o templo em Jerusalém, aquele que será em Jerusalém, mas estamos falando sobre o verdadeiro templo no céu, aquele que não foi feito por mãos humanas. Então, é lá onde isso está acontecendo. Assim, à medida que os 7 anjos recebem as 7 taças douradas da ira de Deus, a fumaça enche o templo. E sabemos que esta fumaça representa a glória de Deus. Entenda a relação entre o derramamento da ira de Deus e a glória de Deus sendo manifestada. É por isso que nós vemos o céu se alegrar e louvar a Deus por seu justo julgamento. E a última coisa que quero dizer sobre Apocalipse 15 é que, à medida que tudo isso começa, somos informados que ninguém, nem nada, pode entrar no templo até que a ira de Deus esteja completa. Por que está escrito assim? Para nos dizer que nada vai mudar, nada vai interromper isso. A ira de Deus é necessária, tem que acontecer e acontecerá. Então ninguém poderá entrar no templo até que os 7 anjos tenham completado a sua tarefa. Vamos agora para Apocalipse capítulo 16. Nós queremos falar rapidamente sobre estas 7 taças que contêm a total medida da ira de Deus. Aquilo que Deus designou que caia sobre o mundo. O primeiro anjo derrama a sua taça. E o que acontece? Feridas repugnantes e dolorosas são colocadas no povo, tanto em homens quanto em mulheres, tanto em jovens quanto em velhos. Mas quem são essas pessoas? Informaram-nos que são especificamente aquelas que têm a marca da besta, e aquelas que adoram a imagem da besta, aquelas que aceitaram este império, que tem uma conexão, uma aliança com esse império e com seu governante, o anticristo. Estas serão as pessoas que logo no início, quando a primeira taça for derramada, vão começar a sofrer intensamente através dessas feridas, dessas bolhas, de furúnculos que atormentam seus corpos. E então, a segunda taça é derramada. E dizem que é derramada sobre o mar. A maioria dos estudiosos acredita que não estamos falando de um mar em especial, como o mar Mediterrâneo, mas estamos falando sobre o oceano, sobre todos os oceanos. Em outras palavras, água salgada. E quando esta taça é derramada sobre o mar, e aqui diz toda a água, ou seja, toda a água salgada vai se transformar imediatamente. Esse é um grande exemplo do que o homem não consegue fazer. Não há explicação científica. É Deus, é o próprio Deus se manifestando, pois Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele controla tudo. E o que Ele diz acontecerá. Também ficamos sabendo que a água do mar se transforma em sangue, mas em sangue de um velho morto. Agora, o sangue de um velho morto é fedorento, tem um mau cheiro, não serve para nada, não limpa o corpo, não dá vida ao corpo.
A Torá diz: a vida está no sangue, mas não no sangue de um velho morto. Este representa a morte. E o que acontece? Somos informados que todas as criaturas do mar, e acredito que seja em todos os mares, em todos os oceanos, de repente elas morrem. Vamos agora para a terceira taça. A terceira taça também é derramada, mas aqui não como a segunda, que foi derramada nos oceanos, mas é derramada especificamente, diz aqui, sobre os rios e as fontes. A maioria dos estudiosos acredita que estamos também falando sobre lagos. Em outras palavras, água fresca. E o que acontece? Toda água fresca se torna sangue. Não o sangue de um velho morto, mas simplesmente sangue, o que nos transmite uma mensagem. Este frasco que é derramado tem o propósito de vingança, para vingar a morte, o sangue, de acordo com a linguagem do texto, mas que significa a morte dos santos e dos profetas. É muito importante observar que sempre há uma ênfase nos profetas no livro do Apocalipse, que informa ao leitor, ou seja, você e eu, sobre a importância da profecia. Não podemos ignorá-la. Ao contrário, temos que aprendê-la, estudá-la. E se você é um professor, é muito importante que você ensine a profecia. Então, a terceira taça é derramada sobre os rios e as fontes, incluindo os lagos, com o propósito de anunciar a vingança de Deus sobre o mundo, para vingar seus santos e seus profetas. Agora, estamos prontos para a quarta taça, que é derramada. E o que acontece? Bem, esta é derramada sobre o sol e faz com que surja fogo e calor para queimar os homens. Aqui falamos de seres humanos, tanto homens quanto mulheres, jovens e velhos. Então eles irão sofrer intensamente por causa deste calor. E o interessante é que você até poderia dizer, depois de ver a morte que acontece em todos os mares, da mesma maneira, embora nós não saibamos disso, possivelmente a morte em todos os rios e os lagos, testemunhando e passando por essa experiência. Esta dor das feridas na primeira taça, você pensaria que agora, com este intenso calor e o fogo que está queimando, você poderia até dizer que as pessoas diriam: perdão, ó Deus, mas elas não fizeram isso. O que elas fizeram? Elas blasfemaram contra Deus, contra o caráter de Deus, o nome de Deus, e elas não se arrependeram. Agora estamos prontos para a quinta taça. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, lembra? A besta representa este império. Esse é o significado desse termo. A besta representa um governo, uma autoridade, um império. Então, ela é derramada sobre o trono da besta. E o que acontece? Bem, fomos informados que surge a escuridão. Uma vez mais, não há nenhuma explicação humana ou nenhuma explicação científica para como a escuridão vai cobrir o mundo. Mas também há algo bem peculiar aqui. Se fôssemos apagar todas as luzes, nós não poderíamos ver. Mas isso não dói. Podemos até ficar com medo do escuro, mas não dói. Entretanto, esta escuridão é peculiar. Por causa da escuridão, as pessoas irão roer suas línguas, o que significa que elas vão morder suas línguas de tanta dor, por causa do sofrimento que esta escuridão de Deus trouxe sobre elas, o que não tem explicação científica. Vamos agora para a sexta taça. Fomos informados que ela é derramada sobre o rio Eufrates, que se seca. Por ele estar seco, os reis do Oriente têm que dar um jeito em suas viagens. Claro que não significa apenas os reis, mas possivelmente pelo contexto, pode ser seus exércitos. E observe que haverá algo sobrenatural mal. Por quê?
Quando se fala desse rio, o Eufrates, que secou, os reis do Oriente, e possivelmente seus exércitos também, diz que haverá 3 espíritos imundos, como se fosse uma trindade profana. E vemos aqui que esses 3 espíritos imundos são semelhantes a rãs. Um espírito imundo sai da boca do dragão, ou seja, ele tem um contexto satânico. O outro sai da boca da besta, ou seja, fora deste império que está unindo os dois. E o terceiro sai da boca de um falso profeta. Se o falso profeta é uma referência ao anticristo, ou se estamos falando sobre os dois, ou seja, o anticristo e o falso profeta, isso poderemos ver no outro estudo. Mas sabemos que estes espíritos imundos estão ligados a Satanás, ao império anticristo e ao falso profeta. Uma vez mais, tudo isso prepara o palco para algo que vai acontecer. Esta 6ª taça, sendo derramada, é também o lugar chamado Armagedon. Deus irá trazer estes exércitos, estes reis do Oriente, para Armagedon, que é o vale de Yahoshefá, o vale onde o Senhor julga. E tudo isso culminará com a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles em Armagedon. Estamos agora com apenas mais um julgamento das taças, e é o 7º e o último. Agora, o que nos dizem sobre a 7ª taça? Bem, a linguagem é bem significativa. Para compreender o livro do Apocalipse, você precisa conhecer o Velho Testamento, tanto as leis quanto os profetas. Quando lemos em Êxodo, capítulo 20, que os filhos de Israel chegam ao Monte Sinai, imediatamente após falar o 4º dos 10 mandamentos, algo acontece. É dito aqui que a terra balançou, que houve barulho, que houve sons, que houve raios, trovões, fogo e terremotos. E isso aconteceu no Monte Sinai, o que significa uma mudança que Deus quis que acontecesse. Mas os filhos de Israel rejeitaram isso. Eles ficaram em pé a certa distância, eles não prestaram atenção às instruções de Moisés. E esse momento, que poderia ter sido glorioso, se perdeu. No livro do Apocalipse, várias vezes, nós vemos que estas mesmas imagens, as mesmas coisas sendo faladas. Nós vemos estas mesmas imagens, as mesmas coisas sendo faladas. João as escreveu, e toda vez que elas são mencionadas, é para prever uma mudança que está vindo. E é o que vemos no fim da ira de Deus. Novamente, a 7ª taça. O que acontece? Há barulho, há trovoadas e há raios. Um terremoto que chacoalha a terra. De fato, a Escritura diz que é tão poderoso que nunca houve nenhum terremoto como esse antes. E esse terremoto vai trazer julgamento a uma cidade, a uma grande cidade, grande e do mal. Não é uma cidade boa, chamada Babilônia. A Babilônia, como já falamos antes, é usada simbolicamente como a capital do Império Anticristo. Não necessariamente se fala da antiga Babilônia ou da moderna Babilônia. Estamos simplesmente falando sobre os quartéis generais do Império Anticristo. Haverá julgamento. E vemos que as cidades da nação serão destruídas, de acordo com a maioria dos estudiosos, que acredita que estamos falando sobre as cidades grandes. Também as ilhas serão banidas, o que significa que haverá um julgamento total. Também fomos informados, neste 7º julgamento das taças, que vai cair granizo, sendo este granizo do tamanho de um talento. Lembrando que um talento é um peso, uma medida. Se você olhar, verá diferentes pesos. Alguns dirão que pode ser por volta de 25 quilos, ou seja, em torno de 58 ou 60 libras. Alguns chegam a dizer que chega até a 100 libras, o que pode ser entre 130 e 58 quilos.
De qualquer forma, estamos falando de um grande granizo. E uma vez mais, isso é o que encontraremos. O que as pessoas fazem no meio de tudo isso? Ao invés de se humilharem, de pedirem perdão, de procurarem a misericórdia de Deus, de se arrependerem, o que elas fizeram? Elas blasfemaram contra Deus. E é por isso que a ira de Deus tem que acontecer, porque há aqueles que continuamente blasfemam contra Deus. Eles não se arrependem. Não importa o que aconteça. Eles estão ligados a Satanás, ao dragão. Eles amam aquele império. Eles amam a cidade da riqueza, Babilônia. Eles estão comprometidos com toda essa maldade. E é por isso que é necessário que a ira de Deus caia. Bem, esta é uma visão geral e breve dos 7 julgamentos das taças, que contém a medida completa da ira de Deus, como vai ser e quais serão os resultados destes julgamentos das taças sendo derramadas. Em última análise, o reino de Deus se estabelecerá. Louve a Deus se você é um crente, pois não vai experimentar essa ira. Se você ainda não for um crente, está na hora de dizer: Deus, confesso meus pecados, perdão pela minha desobediência. Confio em seu Filho, o Filho de Deus, que foi até aquela árvore, que morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, para me certificar que todos os meus pecados foram julgados e que agora eu possa experimentar o perdão. Eu acredito que ele morreu na cruz. Acredito que ele ressuscitou no terceiro dia. E eu o convido a entrar em minha vida, a ser meu Senhor e Salvador. Me envie seu Espírito Santo, Senhor, e que eu possa servi-lo sob a sua liderança, pois eu sei que ele é um Espírito de verdade e quero caminhar na sua verdade. Quando fazemos uma oração assim, podemos ter certeza que não veremos a ira de Deus, mas iremos experimentar o resultado de sua ira, a sua glória para todo sempre. E encerramos aqui. Até a próxima edição de mais um Curtas do Apocalipse. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.